Glória ao Senhor. A gente quer trazer também para o nosso bate-papo o representante da Itália, que é o missionário Emerson Klimber, apelidado dessa forma aqui no Brasil. Ele é brasileiro, trabalha com o pastor Maurizio, da Igreja Batista em Torino, na Itália. Emerson foi para Torino, ficando hospedado em casa de Matteo, que veio ao Brasil para fazer um seminário teológico. E, inclusive, fez o seminário teológico na nossa igreja, na extinta FAT BH. E se casou com uma brasileira. Hoje, Matteo mora em BH e trabalha na Igreja Batista do bairro Renascença, da igreja do pastor Rubens. O Emerson Klimber, ele tem seus pais que moram em BH e está encarregado da torre de oração da sua igreja. E parece que houve algumas situações ali que você teve que assumir reorganizando, né? E a gente queria também saber um pouco da Itália. Eu não sei se vocês já pararam para pensar como esses dois países são extremamente ligados a nós. Portugal, porque foram os nossos colonizadores, e agora temos a oportunidade de ter missionários nossos ali. E Itália, que também, de certa forma, no sentido espiritual, também nos colonizou durante muito tempo, né? Conte um pouco da história. Como é que está a situação na Itália, missionário? A Itália hoje, a situação política hoje na Itália é bem parecida, a política econômica está muito parecida com toda a Europa. Aquilo que a gente está sofrendo em Portugal está desenvolvendo e está indo por todos os outros países. A Itália hoje, o nível de suicídio, ele aumentou incrível, porque muito mais do que a gente esperava, porque o que é que está acontecendo? As empresas estão fechando e os grandes empreendedores, eles não têm como pagar as contas, eles estão suicidando, um depois do outro. E nós temos visto isso, mesmo que é uma situação complicada, é um modo que Deus está usando de mostrar à igreja, mostrar Jesus como via de saída. E a gente tem dito isso, né, que Deus tem colocado a Itália de joelhos, é uma expressão que se usa em italiano, messa l'Italia in ginocchio, justamente para falar isso, que Deus está colocando a Itália de joelhos para que eles possam reconhecer quem é Deus, não só saber quem é, mas conhecê-lo. Essa é a diferença. E o que acontece na Itália é que todo mundo conhece Deus. É uma nação, entre aspas, cristã, mas não conhecem quem realmente é Deus. E a crise está servindo para isso. E glória a Deus, nós temos conseguido recuperar muitas pessoas com isso. Com certeza, a dívida é muito alta. A Itália está sendo uma das nações na Europa que serão, se as coisas não mudar, convidadas para sair da comunidade europeia, que isso é uma coisa muito séria para quem está lá. Eu moro justamente em Turim, que é conhecida como a cidade da Fiat. E a Fiat, ela praticamente está fechando as portas, então tem muita gente sem trabalho. E com isso, querendo ou não, nós estamos vendo a mão do Senhor no meio disso tudo. Porque Deus o alvo que Deus tem dado para nós é não olharmos as coisas que estão andando ruins, mas saber que Deus pode transformar essas coisas em coisas melhores. O justo não anda por vista, mas sim por fé. Exatamente, exatamente. Glória a Deus por isso. E é interessante a gente... Louvado seja Deus. É interessante a gente pensar nesses dois países como países que estão enfrentando uma crise tão séria, né, que tem gerado, inclusive, o desejo de morrer nas pessoas, porque são países, teoricamente, eram países ricos, né? E se você notou, a maneira como Deus tem trabalhado nesse país, ontem a gente falou um pouco da questão americana, Deus tem trabalhado, como a palavra diz, abatendo o soberbo, né? E aquele que é humilde de coração dobra os joelhos, como o missionário Emerson disse, né? E Deus tem colocado a Itália de joelhos. E nada melhor do que um ministério como esse de oração, né, que já entra na nação de joelhos. Nós podemos ver que a Europa, durante tanto tempo, dominou as nações na terra, dominou o mundo. Então, já havia aquele sentimento de superioridade com relação às outras nações. Um desprezo que, às vezes, nós mesmos sentimos pelas colônias, pela África, pelos países chamados de terceiro mundo, e agora Deus está abatendo este orgulho. Os dois pastores Emerson, nós queremos ver assim, o que realmente a igreja tem feito e pode fazer, porque nós sabemos que antes que as pessoas morram, antes que se suicidem, antes que desesperem,
é preciso ter uma voz. O que a igreja brasileira pode fazer? Porque eu sei que há igrejas que estão fechando suas portas, que não têm dinheiro para pagar o aluguel do lugar, não é verdade? Nos últimos tempos, dezenas de igrejas fecharam. Muitas igrejas fecharam, muitos pastores voltaram para o Brasil, outros até mesmo nacionais, né, não têm suportado a realidade econômica, né, as despesas, e muitos têm fechado, alguns têm se unido, né, e dividido ali as responsabilidades, mas nós vemos muitas igrejas fechando, dentro de um paralelo no natural, por exemplo, quanto a economia geral. Até agora, no mês 9, 4.500 empresas fecharam. E em comparativo a 2011, todo o ano de 2011 teve 4.500. Então, em menos de, ou seja, 1 ano e 9 meses, 9.000 empresas fecharam, onde entra todo esse grande desespero, né, de muitos tomar atitudes, alguns mais, vamos dizer, conscientes, vão imigrar, vêm para o Brasil, vão para outros lugares, não só os brasileiros têm voltado, mas os próprios portugueses têm saído, né, à busca de recursos, outros acabam se atolando emotivamente dentro dessas situações, desses quadros, né, e tendo atitudes, por vezes, totalmente impróprias. Igrejas vão se fechando, é uma realidade, e dentro de um certo âmbito de muitas coisas que também aconteceu dentro desse suposto crescimento, algumas coisas nós vemos como benéficas, porque houve coisas boas, mas outras coisas não muito boas. Então, aquelas igrejas que estão alinhadas dentro de um propósito, um chamado do Senhor, nós acreditamos que elas permanecem. Quem está alinhado, foi chamado, designado ao Senhor a estar naquelas localidades, cidades, como porta aberta para o reino de Deus, com certeza vão superar, né? E é lamentável se fechar, mas nós cremos que o Senhor vai conduzindo o seu rebanho a essas portas abertas. Há uma limpeza sendo feita também, não é, pastor? É verdade. Eu creio que talvez nós possamos pensar em um fundo de ajuda do Brasil para a Europa, para a igreja europeia, principalmente Portugal. Sim. Eu creio que é um momento, nós recebemos tanto, não é? O que nós temos aqui, nós recebemos a nossa cultura da Europa, então é a hora de nós. Porque Portugal, por mais que, vamos dizer, tenha a facilidade de língua e que pareça e tenha o contexto como, né, Itália, de ser uma nação, vamos dizer, cristã, com 90 e tal % de catolicismo, na verdade, a necessidade de alcance é muito grande. Existe mais de 40 concelhos não alcançados, que não existe uma igreja sequer. Os interiores é totalmente nulo, né, quanto a igrejas, quanto ao cristianismo, quanto à verdade, né. Eu tenho aqui algumas coisas algumas notícias, fatos que têm acontecido, e o próprio homem natural tem reconhecido que algumas atitudes como suicídio se deriva, por exemplo, na região sul é a parte de maior índice de suicídio, a parte norte com menor índice de suicídio, a parte norte com maior intensidade de religiosidade, onde tem Fátima e tudo. Então não há suicídio. Então, dentro de uma pesquisa, a própria pessoa disse, como no sul, nessas partes as pessoas são menos religiosas, elas acabam tendo atitudes como suicídio. No sul, de alguma forma, a religiosidade acaba sendo um apoio para não ter aquelas atitudes de desespero e acaba tirando a própria vida. Significa que temos de orar, ministrar a bênção do Senhor e estar levando essa mensagem. E não só também o suporte financeiro, mas eu vejo que é tempo da igreja brasileira, porque Deus escolheu o Brasil, isso é fato, para que o Brasil se torne um celeiro missionário pelo mundo afora. E talvez Deus tenha escolhido o Brasil, ou preparado o Brasil, se a gente pode pensar assim, ao longo desses anos, desde o seu descobrimento, porque o Brasil durante muitos anos, né, teve o seu nome rechaçado, humilhado, por tantas situações como corrupção, prostituição e etc. E hoje Deus tem exaltado o Brasil, isso não é mérito de um só homem, uma só instituição, é mérito do próprio Deus que tem unido a igreja brasileira para isso. Mas a igreja brasileira precisa ter esse coração de servir as nações e voltar a esses lugares que foram importantes para o nosso nascimento, né, para o surgimento do Brasil como nação, e também, não só no caso de Portugal, a Itália, que teoricamente nos catequizou
bem ou mal, a Itália foi importante para nós também, para a entrada do cristianismo, de uma maneira bastante deturpada, mas, querendo ou não, falando como ex-católico, por exemplo, é muito mais fácil de você evangelizar alguém que conheceu ali, por meio da Igreja Católica, a palavra de Deus, ainda que seja nominalmente, do que você evangelizar talvez uma outra pessoa que não tenha noção de quem é o Deus triuno, né? Então seria talvez muito interessante nós prepararmos missionários para enviarmos para lugares como esses, que têm uma proximidade com a nossa cultura, com a nossa língua, e seria muito menos difícil, né, para que nós pudéssemos alcançá-los. E o Ministério de Gideões da Oração, eu imagino que para vocês lá, Emerson, na Itália, tem sido uma ferramenta, né? Isso. O Ministério chegou em 2009, com a visita da pastora Ângela e do pastor Paulo. Foi uma bênção para as nossas vidas durante aquele período. E uma das coisas que aconteceram, que nós observamos lá, que nos primeiros 2 anos de implantação do Ministério, foi uma expressão durezza, foi difícil. Porque o italiano, mesmo que ele seja cristão, aqui no Brasil nós temos essa visão. É mais fácil falar de Jesus para quem conhece Jesus, o Deus Trino. Mas na Itália, se eu falo Jesus, Deus, eu estou vinculando o nome de Deus ao nome da instituição, igreja. E se eu falo Deus, eu estou falando igreja. E se eu falo igreja, eu estou falando pedofilia, eu estou falando corrupção, eu estou falando roubar, eu estou falando cruzadas. Então tem tudo isso que é conivente. Então falar de Jesus para o italiano foi muito difícil. E quando o ministério chegou, é muito difícil, mas não é impossível. E uma das coisas que aconteceu, depois que o ministério chegou em 2009, a igreja foi muito motivada, nós recebemos, os irmãos disseram sim, nós vamos participar, e glória a Deus porque isso aconteceu. Porque quando nós buscamos, uma das coisas que Deus falou muito ao grupo de oração naquele período, foi sobre o fato de santidade. E quanto mais você busca Deus, você mais conhece Deus, o que acontece? Você se aproxima da luz, você vê que você está sujo. E essa sujeira, ela vai vir fora. E glória a Deus, aconteceu. Eu me lembro que as primeiras vezes em que eu trocava alguns e-mails com a Helena, eu falei assim, Helena, difícil de explicar o